Muito boa tarde. Desculpem, hoje chegando um pouco atrasado, problemas de domingo, mas optamos por fazer mesmo com esse grande atraso. Tomara que ainda possamos ser úteis na reflexão, no pensamento, na preparação desse domingo. Muito bom ter vocês aqui. Hoje viemos falar sobre o fácil. O fácil como caminho para a nossa evolução. O que vocês acham? Não é um belo tema? Que bom, Maria José, que você está aqui. Muito bom estarmos aqui, reafirmarmos nosso compromisso, nossa intenção, nossa vontade de nos conhecer, de nos comprometer uns com os outros, de nos confraternizar a caminho de nos amar. Que assim seja com todos nós, não é? Hoje viemos então falar sobre o fácil, a lei do mínimo esforço, que hoje é sempre colocada como crítica ao comportamento humano, é uma lei da física. Tudo que se movimenta no reino mineral e mesmo no reino animal tende a trabalhar pelo caminho do mais fácil. Como pensar a respeito disso? A questão do mais fácil. No reino mineral, a água, por exemplo, escorrendo para alturas mais baixas, ela sempre atraída pelo centro da Terra, sempre vai caminhar do alto para o baixo, ela sempre escolherá para seu trajeto o caminho mais fácil, o caminho que tenha menos obstáculos. Contornará os obstáculos, mas sempre buscando a alternativa do mínimo esforço. Um predador, ao atacar um rebanho, não escolherá o indivíduo daquele rebanho mais rápido, mais forte, mas buscará aquele que fica para trás. Na fuga do rebanho, ele procurará o mais fraco, o mais doente, o mais velho, aquele que fica para trás. Às vezes, o filhote. Não há nada de moral nisso, é apenas uma lei natural, a lei do mínimo esforço, de forma que o predador ajudará, contribuirá para a seleção natural dos indivíduos mais aptos. Tudo tem uma lógica na vida e essa lógica conflui para esse campo do mais fácil. No reino humano, porém, dado o nosso discernimento, essa busca pelo mais fácil assume contornos muito diferentes. Muito boa noite, Andréia. Muito bom ter você aqui. Qual é o caminho mais fácil? Para o ser humano, que nós ganhamos o discernimento e a possibilidade de optar eticamente, optar por valores, esse caminho mais fácil tem contornos muito diferentes. Porque, por exemplo, herdamos da nossa ancestralidade animal a busca pelo prazer. E na busca pelo prazer, a alternativa do prazer imediato, mesmo que ele leve
a um desprazer, a um desconforto logo depois, ela vem sendo a opção de muitas pessoas. As adicções, o álcool, as drogas, nada mais são que isso, a busca pelo prazer imediato, ainda que se saiba que ele causa prejuízos posteriores, como a ressaca, como a crise de abstinência, como a dependência. Tudo sacrifica o homem por esse caminho imediatista, esse caminho mais fácil da busca do prazer. Há outros prazeres que são permanentes, mas que são menos fáceis. Prazeres que exigem um movimento interior rumo ao conhecimento, rumo ao autoconhecimento, rumo ao empreendedorismo. Tudo isso é de um prazer, de uma alegria muito grandes. Mas é claro que o mais fácil é ingerir uma substância que dá sim um prazer imediato, ainda que tenha tantas contraindicações a médio prazo. O poder também é outra busca natural humana, mas busca-se o poder pelo poder, o poder para a exaltação, o poder mais fácil. Um dos poderes mais claros da nossa sociedade é o dinheiro. E há um caminho mais fácil de obter o dinheiro, que é roubando. Ele traz consequências imediatas, ele é o meio mais fácil, mais rápido de se conseguir dinheiro. O que há de errado em buscar o campo mais fácil? Na natureza, nada, mas no ser humano já há o discernimento moral. E o discernimento moral convida o ser humano, assim como na busca pelo prazer, na busca pelo poder também, a expandir o seu olhar, a pensar dois lances na frente, a pensar a consistência, a sustentabilidade, a permanência, as consequências do seu ato. E se o prazer das drogas, do álcool, das drogas, leva a uma dependência, a um desprazer, a um desconforto, a uma ressaca, a uma síndrome de abstinência, o poder buscado através de formas ilícitas, como o roubo, também gera consequências desagradáveis, seja pela repercussão policial, porque o ladrão pode ser pego, mas mesmo que ele não for pego, gera uma consequência de perda de paz de espírito, já que ele vive num constante sobressalto, com medo de ser desmascarado. Não é a alegria do dinheiro ganho honestamente que dá autoestima, que dá consistência, paz de espírito, paz na consciência. O dinheiro conquistado antieticamente, ele não dá paz de espírito, ele não dá autoestima de verdade, mesmo que o ladrão tente se colocar como esperto perante suas vítimas, que seriam não espertas, que seriam otárias, como os malandros, os ladrões diziam há algumas décadas atrás. O mané de hoje, o otário de antes, mesmo que com isso ele se coloque como superior, é apenas um rótulo, é apenas uma autoafirmação inconsistente. Precisamos perceber essa lei do mínimo esforço na sociedade como um todo, que nos faz gerar, engendrar mecanismos fáceis
de obter as vantagens, de obter as expansões de poder, de prazer, de dinheiro, mas precisamos discernir o tempo todo sobre o que realmente nos ajuda. Na religião, o mesmo dilema entre o exterior volúvel, frágil, e o interior consistente e eterno se apresenta para a decisão dos fiéis, dos seguidores. Porque, afinal de contas, a virtude é passada pelos luminares de um jeito e pelos seguidores, pelos sacerdotes de outro. No cristianismo é muito diferente o que prega o Cristo e o que pregam os pastores, os padres, os palestrantes. Não é? É preciso discernir essa questão, porque são muitos os religiosos, segundo as informações espirituais, que por cumprirem preceitos humanos, por cumprirem os mandamentos sacerdotais, em detrimento dos mandamentos dos luminares, no caso do cristianismo, do Cristo e seus seguidores, seus discípulos autênticos, por optarem pelos sacerdotes, pelos homens e não pela mensagem que vem de Deus, que é a mais fácil. É muito mais fácil você comungar, ir à missa, confessar ou pagar o dízimo e louvar, ou ouvir palestras, estudar, servir na Câmara de Passe, do que realizar a sua transformação interior. É claro que tudo isso, todos os ritos exteriores podem e tanto precisariam ser iluminados por um movimento interior de mudança. Mas, infelizmente, a tendência nossa é se concentrar apenas no rito exterior. Isso o próprio Jesus foi confrontado ao curar, ao pregar, ao realizar o bem no sábado, que era um dia consagrado ao não trabalho na cultura judaica. Ele foi constantemente acusado, mas ele disse que ele era Senhor do sábado. Que na nossa interpretação isso quer dizer que Jesus, representante de Deus, e Deus sendo amor, o amor, o mandamento essencial, está necessariamente acima dos mandamentos convencionais, dos mandamentos sacerdotais. É claro que a primeira prioridade da vida da gente precisa ser a compaixão, o serviço, o afeto, a fraternidade, o amor. Os ritos, as obrigações, as convenções humanas só terão valor se estimularem esse amor. A própria oração não tem valor algum, exceto se as palavras decoradas estimularem, expressarem uma afetividade, uma fraternidade. O senso comum diz que de boa intenção o inferno está cheio, mas segundo a revelação espiritual é muito ao contrário disso. A intenção é que determina o valor dos atos. É o interior que colore, que determina o sabor, o valor das coisas que nós fazemos. Não é a hóstia, não são as orações na confissão, não é o dízimo,
Não é nem mesmo a cesta básica que se dá num centro espírita, do que nos dá valor, o que nos aproxima, o que serve de exercício para a elevação espiritual. Porque a elevação espiritual, o sentido da vida, a razão de viver é o amor. E nada que for exterior, que não mobilizar os melhores recursos interiores, poderá nos mobilizar ao amor. Não é evidente isso? Claro que sim. Nós precisamos discernir e saber que é natural sim buscar o caminho mais fácil, mas que esse mais fácil não se restrinja às convenções e conveniências humanas, mas que o mais fácil seja escolhido à luz do amor. E o caminho mais fácil à luz do amor é a caridade. Não há atalho melhor do que esse. Vejam vocês o que nos ensina a revelação dos Espíritos. Que sim, é a verdade que nos libertará, mas que ninguém alcançará a verdade através das identidades exclusivistas humanas. Que são identidades exclusivistas? A verdade não é masculina nem feminina, não é branca nem negra, não é brasileira nem japonesa, nem europeia, nem africana, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem budista, nem muçulmana. A verdade é como um objeto complexo. Só se vê a sua totalidade, só se tem acesso à sua realidade com luzes iluminando os seus diferentes ângulos. Aí nós vemos realmente aquele objeto. E essas luzes representam pontos de vista. Nós, para alcançarmos a verdade, precisamos iluminar a vida de diferentes pontos de vista. Por isso a reencarnação. Por isso, quem nasce homem tende a nascer mulher, quem nasce branco tende a nascer negro, quem nasce rico tende a nascer pobre. Quem nasce numa profissão tende a nascer nas outras, quem nasce numa arte tende a nascer nas outras. E assim as nações, e assim as diferentes habilidades. Alguém pode falar, nossa, então são necessárias milhares, muitos milhares de reencarnações para nós evoluirmos. Porque até vivenciarmos as diferentes culturas, as diferentes profissões, as diferentes religiões, as diferentes artes, Nossa Senhora, precisaremos reencarnar muitíssimas vezes, até porque nem sempre uma encarnação apenas num ponto de vista desses garante que nós aprendamos tudo o que esse ponto de vista tem a nos dar. Nossa Senhora, são muitíssimas encarnações necessárias. Não é verdade. Existe um caminho mais fácil. O caminho mais fácil por excelência, aquele que não apequena, que não diminui, que não amesquinha a finalidade da vida, mas que a valoriza. O caminho mais fácil para o amor é o serviço compassivo. Ou, como Jesus definiu maravilhosamente, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. A empatia, a compaixão como base da boa atitude, do fazer o bem. E por que é tão maravilhoso esse caminho do serviço compassivo, da caridade, da fraternidade, da compaixão? Porque uma pessoa que, para ajudar realmente a outra, precisa colocar-se no lugar do outro. E um homem, para conviver, para se confraternizar, para amar realmente uma mulher numa vida, precisa colocar-se no lugar do outro. Um idoso precisa se colocar no lugar do mais novo.
o de uma cultura, nacionalidade, precisa colocar-se no lugar de outras culturas e nacionalidades, e isso pode ser feito em apenas uma vida. Sim, meus amigos, o caminho mais fácil foi aquele percorrido por Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. O caminho mais fácil é o do serviço compassivo. A pessoa que vive numa vida servindo, colocando-se no lugar das pessoas à sua volta, aprende com aqueles que servem, evolui com aqueles que servem, é servido por aqueles que servem, porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, é servindo a transformação do outro que nós mesmos damos passos largos na nossa própria transformação. Essa é a grande descoberta, esse é o grande caminho mais fácil, esse é o maravilhoso atalho prescrito pelo próprio Mestre. Em apenas uma vida, pela compaixão, pela empatia, aprendemos o ponto de vista de muitas outras profissões, nacionalidades, classes sociais, opções sexuais. E isso é feito por esse mecanismo fabuloso do colocar-se no lugar dos outros. Por isso é tão desinteligente a opção do racista, do sexista, do nacionalista, quando essas identidades são levadas ao fanatismo. Todas as espécies de fanatismo são pouco inteligentes, porque dão para aquele espírito apenas um ponto de vista. Quando ele se fosse mais generoso com relação às diferenças, ele ganharia mais vivências, mais pontos de vista, avançaria muito, avançaria 10 vidas em apenas uma vida, 20, para não falar nas centenas e milhares das grandes almas. Sim, Deus nos oportuniza fazer milhares de expansões em apenas uma vida. Se isso ainda nos é muito difícil, como fazer como os grandes luminares fizeram, dediquemo-nos todos os dias a buscar o ponto de vista do outro, a colocarmos-nos no lugar dos jovens, nós velhos, para colocarmos no lugar das mulheres, nós homens, para colocarmos no lugar dos negros, nós brancos, para colocarmos no lugar das outras classes sociais, das outras profissões, das pessoas que desenvolvem outras atividades, das outras religiões. É mentira essa nossa tendência de hierarquizar tudo. Não existe sexo forte, não existe raça superior, não existe cultura melhor que as outras, nações superiores ou melhores ou mais fortes que as outras. São diferentes pontos de vista. Ganhar, respeitar, nos associar a esses diferentes pontos de vista, colocando-nos no lugar dos outros, servindo intensamente pessoas diferentes, isso é a grande receita de expansão da alma. Percebamos a pouquíssima inteligência do fanatismo. Lamentemos pelos outros, mas acima de tudo, não seja essa a nossa opção. Muito pelo contrário. Optemos por nos colocar no lugar dos outros, por servirmos aos outros, porque essa é a opção mais inteligente. Essa é a opção ao mesmo tempo mais ética. Esse é o caminho mais fácil que realmente nos franqueia enormes, gigantescas possibilidades em apenas uma vida.
que nós aprendamos essa lição, dediquemo-nos à compaixão, à empatia, ao serviço, ao fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Porque Jesus é perfeito ao nos dar o verdadeiro caminho mais fácil, o grande atalho para o amor. Vejam, meus amigos e minhas amigas, se essa não é uma maravilhosa receita de vida, se esse não é um caminho para nós vivermos, exemplificarmos e transbordarmos. Porque uma pessoa que vive nessa condição, que se aproxima de uma vida pela compaixão, multiplica pelo seu exemplo na prática do bem. Sejamos multiplicadores do bem, pelo serviço compassivo, pela lógica do serviço compassivo, pela revolução do serviço compassivo. Graças a Deus, que assim seja para vocês e para mim sempre. Muito bom, muito gostoso estar vivendo isso. Fizemos então a nossa explanação, fizemos essa prestação de serviço que foi imaginar o impulso, a revolução do serviço compassivo transmissível e transmitida pelo ato de ajuda. E agora estamos aptos a adotar essa diretriz em nossos gestos, em nossos momentos ao longo da semana. Que assim seja para todos nós, que estejamos prontos para, não importa os espertos, não importa os vencedores entre os homens, não importa os atalhos apresentados à nossa volta, que nós vejamos apenas o atalho apresentado por Jesus. O serviço compassivo, como o colocar-se no lugar do outro, como um grande caminho para, expandindo a nossa consciência, aprendermos a amar universalmente e profundamente todos os seres da criação que compartilharem conosco cada dia de nossas vidas. Muito bom estarmos juntos, muito bom direcionarmos nossa vida pelo serviço, pela compaixão, pelo amor. Que assim seja para vocês e para mim. Não adotemos isso apenas essa noite, porque até de noite, até desprendidos do corpo, podemos e devemos servir. Vocês não imaginam, alguns de vocês não imaginam quanto de bem e de serviço nós podemos fazer durante a noite, sintonizando-nos através da oração. Sirvamos compassivamente em todos os momentos do nosso dia e da nossa noite, em todos os momentos da nossa vida, na certeza de que seremos agraciados pelo bem, não apenas produzidos diretamente pelas nossas ações, mas também pelo bem estimulado pelos nossos exemplos. Graças a Deus, ótimo domingo para vocês, ótima semana nessa revolução, nesse processo de multiplicação do amor pela compaixão. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia e que ótimas decisões vocês possam tomar. A Bárbara diz que possamos nortear nossas vidas numa corrente do bem. É exatamente isso. O bem inspira o bem e traz aquele que optou pelo bem serviços que ele pensou produzir e benefícios a outras pessoas que ele nem pensou produzir pela inspiração que os seus atos estimulou em todos os seres. Que assim seja, todos os dias, cada vez mais. Ilumine-se e estimule a iluminação dos outros. Graças a Deus, ótima semana, ótimos exercícios de bem para todos nós.
Até a próxima.